Hoje convidamos o Fernando Bianco, que ele é terapeuta integrativo, né? Isso. Integrativo, para falar um pouco sobre uma especialidade muito interessante que eu acho que todo mundo tinha que conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, porque ajuda muito na qualidade de vida, ainda mais nos dias de hoje que a gente fala que está muito na correria, no estresse. E primeiramente, bom dia, Fernando. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui hoje presente com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas informações, né, tão importantes como você mesmo já disse, né? Fernando, bom dia para você, prazer em conhecê-lo. Eu peguei aqui, lógico, o folheto que você me apresentou aqui, né? Dei uma olhada rapidamente, mas a Marina havia preparado um contexto, né, de entrevista. E quando a gente fala sobre terapias integrativas, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, sobretudo quando a gente fala terapia, a gente fala em pós-trauma, né? Então, a pessoa teve problema psicológico, terapia, tem um problema, né, ou muscular ou qualquer outra coisa, mas pelo que a gente percebe na sua aqui, naquilo que a gente vai estar falando, também tem uma parte de prevenção que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Exatamente, é uma gama muito grande de possibilidades que nós temos aí de tratamentos e estilos de vida, de orientações para a prevenção. As terapias integrativas são um conjunto hoje de pelo menos 29 áreas, 29 técnicas diferentes que o próprio SUS ele reconhece devido à sua eficácia, já são testadas e comprovados seus benefícios, né? E o SUS vem incentivando a inclusão dessas terapias aí no sistema de saúde público, inclusive. Então, a ideia qual que é? É um trabalho, como o próprio nome já diz, integrativo. Ele visa incluir essas técnicas diversas, aí como a população já deve conhecer bastante algumas delas, né? Aromaterapia, floralterapia, auriculoterapia, né? Muitas vezes a gente já vê as pessoas aí com as sementinhas, né? As esferas, né? Então, assim, são várias, são 29 no total que visam não substituir o tratamento médico, mas visa integrar, né? Sim. São terapias integrativas. Elas vêm integrar, vêm complementar para reforçar ali o resultado que o médico ele espera ali do tratamento. Então nós podemos, assim como terapeutas, né, ajudar bastante nessa questão aí do tratamento e de resultados, né? Essa área da terapia integrativa, ela vem crescendo bastante, como eu já disse, né, que o SUS vem incentivando, e os próprios médicos, né, têm tido um trabalho aí de crescimento dessa área que visa olhar o ser humano de uma maneira mais ampla, como um todo, para entender não só os sintomas, né? Talvez você chegue até nós com alguns sintomas, com alguns problemas, né? A ideia agora é você olhar para o todo dessa pessoa, olhar para o entorno de vida dela e assim entender as causas desses sintomas. E aí a gente vai usar uma dessas 29 técnicas diferentes, né, para estar aí ajudando no equilíbrio, trazer essa pessoa de volta ao equilíbrio. E, Fernando, você falou que são 29 técnicas, né? E qual seria a técnica no qual você trabalha, né? A terapia, que o que é iridologia. Esse nome trava um pouquinho, né? Que é como se diz, um nome não é muito comum. Iridologia, isso mesmo. Iridologia. Tá bom, trava a língua, hein? Ela já deu uma enroscadinha antes, mas faz parte. Faz a terceira já acerta, né? Direitinho. A gente enrosca mesmo, né? Bom, hoje eu trabalho bastante, então, meu carro-chefe, vamos assim dizer, é a iridologia, que é uma área fantástica, é a ciência que estuda, né, a íris do olho mesmo, né? Essa parte colorida dos olhos aí que a gente vê só, na maioria das vezes, como algo bonito, né? A diferença das cores, olho azul, olho verde, olho marrom, né? E muitas vezes a gente olha só a beleza, mas tem muitas estruturas envolvidas ali, e essas estruturas, elas trazem, assim, uma gama enorme de informações das pessoas, do corpo, da mente, padrões de comportamento do dono dessa íris, né? E que, fazendo uma análise profunda, nós podemos entender esse ser humano de uma maneira, assim, magnífica, né? Uma gama de autoconhecimento que ajuda muito. Nós podemos entender padrões de comportamento dessa pessoa, padrões de funcionamento físico, né? Traz informações a respeito de órgãos de choque, predisposições,
Então, nós podemos orientar, né, essa pessoa, após uma avaliação como essa, para ela ter um estilo de vida muito melhor e mais saudável para ela, segundo a constituição dela. Então, eu trabalho com a iridologia como uma ferramenta de avaliação e também tem outras, né, para tratamentos, inclusive, né, com a floralterapia, que eu já citei, e tem uma técnica nova vinda da Alemanha, que entrou no Brasil há pouco tempo, que é a Biokybernetic, que ela é uma técnica parecida com a acupuntura, né? Ela trabalha com uma ferramenta chamada Smitter, que a gente faz pressões, né, estímulos na pele, onde incentiva o corpo a se auto-reparar, se auto-reprogramar, entrar em equilíbrio novamente. Então, tem várias técnicas aí que eu utilizo, mas o carro-chefe, iridologia, biorressonância e a Biokybernetic. Fernando, quem me acompanha pela televisão ou até nas lives, percebe que eu, por exemplo, quando eu estou nervoso, isso desde pequeno, ou eu pisco muito os olhos ou eu abro muito os meus olhos. Isso já é uma identificação ou não tem nada? Porque você fala sobre a questão dentro do próprio olho. No meu caso, é mais as pálpebras, né? Que eu acabo ficando muito agitado, eu tenho essa... É notório. Quem me acompanha nas lives, já não sei se a Maria já reparou isso, mas eu tenho isso. É automático, eu não percebo isso desde pequeno, enfim. Mas também tem essas características que você consegue. Eu também percebo que muitas pessoas até tremem, né? Também isso acontece comigo, já é aquela fase do desespero total, de um olho do estresse assim, e às vezes nem estou, mas às vezes acontece. Também isso é avaliado? As pernas inquietas, né? As pernas inquietas, batendo, mão mexendo. Sim. Não, tudo isso faz parte. Essa é a visão integralizada que eu estava mencionando no começo. Legal. A gente tem olhado. Não vamos olhar só o seu sintoma, a gente vai olhar tudo, né? Então, na maioria das vezes, nós estamos somatizando situações. Então, o corpo, ele vai apresentar algumas deficiências, algumas disfunções, como mostra daquilo que está acontecendo lá dentro. E muitas vezes são questões emocionais. São questões talvez traumáticas, como também você já mencionou, Wesley, no começo, né? Quando a gente já pensa em terapia, pensa em trauma. Pode ser sim, pode ser também. E a Iris também mostra, através de suas estruturas, então nós vamos entender todo esse mecanismo, esse padrão de comportamento e como que você age, como que você reage a certas situações. E aí é onde entra a questão de eu conseguir te orientar um estilo de vida mais apropriado para as suas características. Então, tudo isso aí é um contexto legal que a gente leva em conta. E que tipo de problemas de saúde conseguimos tratar com essas terapias integrativas, né? Como eu disse, são 29 técnicas diferentes. Então, eu costumo dizer que a gente pode tratar qualquer coisa ou auxiliar no tratamento de qualquer coisa, porque dentro dessas 29 nós atingimos assim todos os âmbitos, né, de saúde da pessoa. Nós temos técnicas que visam mais a parte física, tem técnicas que visam mais a parte emocional. Então, a gente consegue trabalhar todas as áreas e pode ajudar todas as pessoas, inclusive na questão de desenvolvimento. Não só de reparação, de tratamento, mas também tem terapias específicas para o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Você comentou sobre ajudar as pessoas. Esses tratamentos ou essas terapias, elas são indicadas para uma faixa etária, ou seja, pessoa mais idosa, ou pode ser colocado para todas as idades, desde crianças, adultos, pessoas que estão aí no mercado de trabalho que tem mais essa correria. Atenção, né? A atenção é maior, a correria, correr atrás dos problemas, enfim. Ou como que funciona na prática essa questão da faixa etária? A Iris, ela está completamente formada, como eu uso principalmente a Iris, sim. Ela está totalmente formada a partir dos 7 anos, por volta dos 7 anos de idade, né? Então, dá para atender uma criança com menos de 7 anos? Dá, porque você já vê muitas características, muitos padrões ali. Porém, ela vai estar totalmente formada a partir dos 7. Então, a gente recomenda que comece a partir dessa idade que é mais assertivo. Mas ali, idosos, com certeza nós vamos ajudar bastante, né? Vamos ajudar bastante os idosos, porque vai entrando numa faixa etária onde o corpo começa a precisar de mais ajuda e mais equilíbrio. Então, conseguimos ajudar bastante. Na questão dos jovens,
também nós podemos, com as técnicas de autoconhecimento e desenvolvimento, nós podemos também ajudar eles a preparar para o mercado de trabalho, a descobrir quais são as suas potencialidades, com relacionamentos, né? Podemos ajudar nessa parte também. Aí, Marina. Vamos lá. Tá com problema no casamento? Ó, tem problema de arrumar um. Problema de arrumar um. Nós estamos com problema de arrumar um. Mas é legal. E eu estava vendo aqui, Fernando, que você, além dessa parte de iridologia, você também trabalha, ou não sei se é com mais ênfase ou não, também com a questão do uso de plantas medicinais. Uns tempos dos nossos avós, para trás dos nossos avós, era muito comum, não se tinha tanta farmácia, então tinha aquela erva que era para dor de barriga, tinha aquela plantinha que era para febre. Que até hoje é óbvio, todo mundo usa boldo. Boldo. Essa candeia sem pontos de boldo nas esquinas, não sei porquê, mas tem. Não sabe. Mas você não usa não, né? O quê? Boldo. Sim, a dona Tereza às vezes fazia lá. Então, como que é também essa questão de se usar? Eu percebo que até algumas empresas usam isso muito como marketing hoje, nos dias atuais, e aí está como se fosse uma tendência, né, de retornar. Como que é também o uso dessas ervas ou dessas plantas para tratamentos, para o nosso dia a dia? Essa é uma tendência, sim, tem crescido bastante, e isso é muito importante, porque com a modernidade, o que aconteceu? A ciência ela foi se desenvolvendo, a medicina foi se desenvolvendo, só que as pessoas elas passaram a inverter certos valores, né? Então, foi se desenvolvendo uma tendência de se ter uma farmácia dentro de casa com um monte de remédios sintéticos, e na maioria das vezes usado por conta própria. Esse que é o problema maior, né? E aí as pessoas passaram a levar uma vida desregrada, levando o seu corpo ao extremo e depois indo lá e tomando um comprimido para resolver tudo. Exato. Então aí é que está o grande prejuízo para a saúde. Então essa volta às raízes é importante, mas não só o uso das plantas, né? Também o uso apropriado do nosso corpo, da nossa saúde. Então nós orientamos as pessoas a voltar a ter um estilo de vida mais saudável, claro, de acordo com as possibilidades e de acordo com a realidade atual, mas voltar a ter hábitos saudáveis e com os tratamentos, desde que seja possível, o máximo de uso de plantas, né? Porque você vai a ideia é entrar com medicamentos sintéticos, medicamentos alopáticos, né? Quando realmente for necessário, quando realmente tiver uma doença, tiver um problema que necessite daquilo, e não o uso constante para qualquer coisa. Para isso nós temos as plantas. Deus deixou uma farmácia aí para nós, gratuita e imensa, com muitas opções que nós esquecemos de usar. Então a gente vai trabalhando essa prática de volta para ajudar a trazer mais saúde para as pessoas. E Fernando, já assim, chegando no final da nossa entrevista, quando a gente estava conversando, né, a técnica que você faz, que é a iridologia, que é da íris, eu achei muito interessante. Depois pensando, eu comecei a refletir coisas assim que realmente, desde quando a gente é pequeno, nossos avós, nossos pais falam assim, quando você conversar com alguém, conversa olhando. Isso. Né? E também os pais sempre falam, né? Ele só sabe que você está falando a verdade ou não se você está olhando para a pessoa. Você está olhando para baixo porque você está mentindo. Então eu falei assim, realmente é algo que assim, existe até o ditado que os olhos são a janela da alma, né? Sim, verdade. Então eu achei legal, assim, porque é algo que realmente faz sentido do que a gente desde pequenos, os antigos falavam, né? Sim. Que o olhar, ele que diz tudo. E né? diz mesmo. Diz mesmo. Você fazer uma análise profunda, detalhada da íris, você sai de uma sessão dessa se conhecendo de uma maneira incrível. Uma outra visão. Uma outra visão. Você não imaginava que você era daquele jeito. Né? É muito importante. Isso traz uma consciência, esse que é o ponto, né? Traz uma consciência de vida e de saúde diferente. A pessoa, a partir dali, ela tende a viver. Mudar, né? Exatamente. Esse é o nosso principal papel, de ajudar as pessoas a voltar a ter um estilo de vida mais saudável e mais longevo, né? Sim. Fernando, eu quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa, né? A gente, claro, ficou muito contente de poder trazer um assunto diferente aqui no nosso programa. E para as pessoas que tiveram dúvidas durante a sua entrevista,
entrevista, querem uma complementação daquilo que você falou dos tratamentos que são propostos, essas técnicas, quais são as suas redes sociais, WhatsApp, sinal de fumaça, endereço? Eu percebo que, pelo menos que é o que está aqui no nosso banner aqui, é Araçatuba. Isso. Então vamos lá, quais os contatos que vocês têm aí? O endereço da clínica é na rua Almirante Barroso, número 143, em Araçatuba, o bairro ali próximo à Santa Casa, né? Sim, pela região, né? Região de bastante clínicas médicas ali, né? Então, a gente está localizado ali. O WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, vai falar diretamente comigo mesmo, tá? É o DDD 18, né? 981490770. E o Instagram, para quem quiser acompanhar, seguir, vai ser muito bem-vindo, é Fernando Bianco Iridologia. Então, todos podem entrar lá, conhecer melhor, me chama, que eu vou estar à disposição para poder tirar as dúvidas ali. Legal, então o WhatsApp 981490770 ou pelas redes sociais, que é o Fernando Bianco Iridologia. Isso. Certinho. Antônia, que é Aparecida do Nascimento Silva, falou: parabéns, Fernando, gostei da entrevista, muito bom mesmo. Você é calmo, legal, né? Então já a gente está no 220 e o Fernando está em 110, está em 90. Fernando, muito prazer em conhecê-lo, boa sorte, bom trabalho e um bom dia para você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar falando com todos e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Legal. Faltando 8:55, saúde, bem-estar e giro rural. Daqui a pouquinho, então, os destaques aqui da nossa região.